Dia. Bom dia. Vamos esperar mais uns minutinhos, Manuel e Diego, só para o pessoal entrar. Aí eu tô ajustando aqui. Perfeito. Escutam bem? Sim, os dois. Todos estão vendo minha tela? Sim. Sim. Podemos iniciar, pessoal, se vocês já quiserem. Maravilha. Perfeito. Muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais um webinar do Drop Hill, dentro das nossas 5 séries sobre temas relacionados à segurança da informação e segurança cibernética. E dentro da nossa primeira série, a série de Ransomware, nós estamos no 14º episódio, onde hoje eu e o Diego Stout nós vamos apresentar para vocês o conceito de SOC, né, os tipos de SOC que existem hoje no mercado, e focando muito principalmente no conceito Next Gen SOC, que é um conceito que já vem sendo aplicado pelo mercado de cibersegurança há algum tempo, porém ele vem se modernizando e cada vez mais tendo novas features e novas metodologias, principalmente com o uso de inteligência artificial. Então, esse nosso objetivo aqui, dentro da nossa série Ransomware, é exatamente a gente fazer com que o SOC de próxima geração responda o que os outros ignoram. Então, a gente vai abordar bastante esse tema dentro dessa nossa 1 hora. Agradeço imensamente quem vem acompanhando os nossos webinars. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o Manuel, sou diretor executivo da DropReal, e junto comigo aqui tá o Diego Stout. Bom dia, Diego. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, sou o Diego Stout, sou o CTO aqui da Drop Hill, né? E espero aí que a gente consiga aí contribuir, né, com algumas informações bem importantes hoje no webinar. Maravilha, maravilha. Dando sequência sobre os nossos webinars, então, são mais de 34 webinars que a gente vai fazer até o final do ano. Esse aqui já é o 14º episódio, e ainda estamos dentro da nossa série Ransomware, né? Onde até o momento, já seguindo o nosso roteiro, já passamos aí por
13 episódios. 13. Todos esses episódios estão sendo disponibilizados no YouTube da Drop Hill. Tá? Depois, ali na minha apresentação do Diego, também tem o nosso LinkedIn. No final, em perguntas e respostas, vai ter aquele QR Code também. Quem quiser chegar lá, seguir a Drop Hill no Instagram, seguir a Drop Hill também no LinkedIn, e ao mesmo tempo também seguir eu ou o Diego, tá ali nossos links também, para a gente bater um papo por ali também. Bem, a gente tem bastante coisa para falar. Vou fazer uma breve apresentação da Drop Hill aqui, como em todos os webinars. A Drop sempre leva exatamente essa frase que nós temos na nossa famosa caneca. Essa é a caneca que a gente mais distribuiu. Acredito que nós somos a empresa que mais distribui caneca no Brasil. Já vemos aí alguns anos e sempre tentando trazer alguma palavra, né, uma frase relacionada à tranquilidade desse mundo caótico que é de cibersegurança. Então, aqui na nossa frase que nós temos da caneca, nós temos os maiores exploits, vocês não têm poderes aqui, eu posso tomar meu café com tranquilidade. Então, isso que a Drop Hill vem trazendo para o mercado, tentando levar tranquilidade para os nossos clientes de uma forma tranquila e também com objetivo, né? Ou seja, tudo que a Drop Hill faz, tudo que ela oferta para o mercado tem um fundamento e utilizamos referências e metodologias muito bem aplicadas dentro do mercado mundial, internacional, no mercado mundial de cibersegurança. Bem, a Drop Hill ela é uma empresa gaúcha, né? A nossa sede fica em Canoas, no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece muito o Rio Grande do Sul, Canoas está do lado de Porto Alegre. É mais perto que São Paulo e Barueri. Então, é mais perto chegar do aeroporto, vir para o nosso escritório em Canoas do que chegar no centro de Porto Alegre. Também temos escritório no Brooklyn, em São Paulo, e também em Vila Velha, no Espírito Santo. Mesma coisa que Canoas, Vila Velha, atravessam a ponte de Vitória ali, também já tem nosso escritório em Vila Velha. Também temos um time comercial em Brasília. Bom, mas vamos direto ao nosso assunto, o tema do nosso webinar. Bem, vamos fazer uma breve introdução aqui sobre o que é um SOC, né? Então, vamos passar muito rápido sobre esse tema e depois a gente já começa a apresentar para vocês os principais tipos de SOC, o que o mercado vem falando, desde o SOC tradicional até o Next Gen SOC, que é o objetivo do nosso webinar. Vamos falar também o problema que a gente tem com SOCs tradicionais e também com outros tipos de SOC. E daí a gente entra realmente no conceito da próxima geração de SOC. Mostrar também a implementação na prática, conceitos legais aqui que a gente vai apresentar para quem está montando um SOC dentro das organizações. O uso da IA sem perder a inteligência humana, a gente vai falar sobre esse caso também, é um assunto bem discutido. Semana passada, inclusive, eu estava na Febrabatec e 80% das discussões feitas pela Febrabatec, até para quem não sabe, a Febrabatec é a maior feira de tecnologia de bancos e instituições financeiras do Brasil, onde tivemos um público recorde de mais de 50 mil pessoas. E o principal tema das palestras aí, mais de 80% do que eu consegui olhar na programação, estava relacionado ao uso de inteligência artificial. Esse também foi um grande tema, né, Manuel, também novamente da RSA, né, que a gente também estava, né, em maio, em final de abril, início de maio, ali em São Francisco, nos Estados Unidos. Então também foi um tema, né, extremamente comentado em todos os painéis, palestras, webinars, né, que aconteceram. E também tem um outro bem legal, bem colocado, Tiago, também, dentro da nossa experiência na RSA, a quantidade de empresas que estão nascendo, tanto as grandes techs, as big techs, falando sobre o tema, trazendo tecnologia com inteligência artificial e muitas startups. Na RSA, a gente está falando aí tinha mais de 100 empresas
que tinham soluções específicas sobre exatamente o tema que nós estamos trazendo aqui. Então, tem muita coisa que o mercado está falando. A gente vem acompanhando de perto isso, e vamos mostrar para vocês aqui também, após a gente passar esse conceito, mostrar como que isso a Drop trata hoje. Como que a Drop hoje trata esses desafios que a gente está tendo de conseguir ofertar para o mercado um SOC eficiente. E daí a gente vai trazer até alguns números bem bacanas aqui para vocês, sobre algumas métricas que a gente já conseguiu coletar, né, o que a gente chama dos KPIs, que são que a gente vem medindo aí de eficiência, tanto no tempo de detecção quanto de resposta a algum tipo de ameaça. Para finalizar, teremos aí nossa parte de perguntas e respostas e sorteios de brindes, tá? Depois a Glória aí fala quais os brindes que a gente vai sortear neste webinar. Lembrando, esse webinar está sendo gravado, vai ser publicado no YouTube da Drop Hill. Óbvio, a gente finaliza após ou antes as perguntas e respostas. Daí eu vou deixar para a Glória, que está fazendo a nossa moderação aqui. Bem, SOC. O que é o conceito de SOC? Esse é o primeiro ponto que é importante todos entenderem, que o SOC ele é um centro de operações de segurança. Ou seja, hoje a gente vê muito o SOC apenas tratando a questão relacionada a monitoramento. É o monitoramento de alertas. Porém, o conceito de SOC nasceu, já é um conceito, um termo usado há muitos anos, não me recordo aí, mas a gente, pelo que eu entendo, acho que mais de 15 anos já se usa o termo de Centro de Operações de Segurança, onde se centraliza todas as operações de segurança cibernética de uma organização. Então, desde o gerenciamento das plataformas de segurança, a estratégia de segurança da empresa e também o monitoramento de do que todas essas soluções de segurança geram para que a gente tenha um time de acompanhamento para gerenciamento, detecção e resposta. Ele é, né, Manuel, só contribuindo, né? Ele é na verdade, ele é uma estrutura organizacional, né? Que o principal objetivo dele é monitorar, detectar, responder e prevenir incidentes de segurança da informação, né? Não Exato. Só, né? Como a gente comentou, a questão de monitoramento, né? Ele vai muito além disso. Exato. E aqui entra até uma discussão que depois a gente vai falar mais à frente, qual é a diferença do SOC para MDR, né? Existe muita empresa aí vendendo o serviço de MDR como serviço de SOC. Então, isso é um modelo um pouco diferente, tá? Por quê? Aí a gente vai falar um pouquinho melhor mais à frente ali sobre MDR, eu não vou passar à frente aqui do nosso tema. Bem, o SOC nada mais é, né? Além de gerenciar todas as soluções de segurança de uma organização, nós também temos um item, um cara fundamental aqui, que é a centralização das informações. Tá? Então, nós temos tudo. Hoje, cada vez mais, nós estamos colocando novos ativos da nossa organização, desde para o uso dos nossos usuários ou os nossos clientes, né, os clientes das nossas organizações, e todos esses sistemas hoje eles emitem o que a gente chama de log, que são eventos, tá? E muita informação. O nosso próprio, se eu abrir meu computador agora, ele está gerando centenas de milhares de logs todo momento. E se eu tenho, por exemplo, um antivírus aqui, ele está gerando logs também sobre as atividades do meu equipamento. E se eu tenho mais na minha segurança de bordo da minha empresa, tenho meu Firewall, ele está gerando centenas de milhares de logs a todo tempo. Isso, humanamente falando, é praticamente impossível a gente gerenciar e ter uma ação de monitoramento de forma eficiente. Tá? Então, dentro do SOC, que nem o Diego comentou, além do gerenciamento, nós temos um item fundamental, que é o monitoramento. Tá? E como é que isso, humanamente falando, a gente consegue fazer isso? Antigamente, a gente começou muito com... Antigamente não, porque é usado até hoje,
que é o conceito de syslog, que é uma forma da gente armazenar todos os logs desses nossos sistemas em uma única base, né? Porém, às vezes, quando nós temos um incidente, nós precisamos, com um único log ou uma centena de logs sobre determinado alerta, a gente não consegue determinar se aquilo ali é um incidente ou se aquilo ali realmente é um falso positivo, né? Se é um incidente ou é um falso positivo. E é por isso que foi criado o conceito de SIEM, né, que quer dizer Security Information Event Manager. É uma plataforma que ele é um syslog e também é alimentado por syslog, porém ele tem a tecnologia para correlacionar essas informações e gerar em um determinado alerta. Então, por exemplo, eu posso ter um alerta emitido por um sistema de catraca que acessa a minha empresa e eu colocar toda a minha estratégia, a minha política de segurança parametrizada dentro do SIEM, porque se, por exemplo, eu entrar e trazer um convidado e esse convidado não passar lá na recepção, fazer o cadastro e ter um crachazinho para ele poder passar, e eu abrir com o meu crachá 2 vezes, eu posso gerar uma regra que o Manuel está infringindo a política de segurança porque ele entrou 2 vezes. Isso já pode gerar um alerta, e lá no CIEM, o que vai vir? Vai vir 2 logs de entrada da drop do Manuel no CIEM. Então, mostrando um exemplo bem trivial aqui, gente. Então, entrou 2 vezes, não saiu. O correto é eu entrar e eu sair. Entrou 2 vezes e não tem uma política de bloqueio, eu tenho uma quebra de segurança dentro desse linha, porque o Manuel entrou com mais alguém. Isso já pode gerar um alerta para o SOC e o SOC já tomar uma ação sobre esse tipo de alerta. Peguei um exemplo bem simples, tá, pessoal? Então, o SOC nada mais é do que receber as informações de todas as nossas tecnologias, todas as nossas soluções, está alinhado com a política de segurança da organização e os objetivos de negócio da organização também. E, através disso, ficar monitorando de uma forma eficiente, 24/7, 365 dias do ano, ou seja, de forma ininterrupta, para que a gente consiga identificar esses alertas e tomar a ação necessária quando um determinado incidente ocorra dentro da minha organização. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Diego aqui, onde a gente vai entrar um pouco mais aprofundado aqui dentro do universo do Centro de Operações de Segurança. Perfeito, Manuel. E falando um pouquinho, né, sobre tipos de SOC, né, a gente separou aqui principalmente 3 tipos, né, que consideramos hoje ser os mais relevantes, que é justamente o SOC tradicional, o SOCless e o Next-Gen SOC, né? Então, o que é cada um desses tipos, né? O tradicional, na verdade, ele é um modelo onde ele responde reativamente a alertas, né? Ele tem processos manuais, regras fixas, geralmente baseadas em regex, alguma coisa assim, né? Faz pouco uso ou quase nenhum uso de inteligência artificial, né? E o Socless, na verdade, ele já é uma arquitetura mais moderna, né? O conceito é justamente indo na linha de eliminar, né, o N1, né, já subindo direto para o N2, onde o N1 seria representado justamente por né, um enorme data lake, onde as informações são enviadas para esse data lake em vez de ter um SIEM, né? E todas as detecções são realizadas como código, né? Então, eles usam linguagens para fazer as detecções das ameaças, né? E automaticamente responder a essas detecções usando muitas vezes serverless, webhooks, uma espécie de SOARs minimalistas, né? E esse é mais o sentido do sockless, né? É justamente usar uma arquitetura sem usar um CIEM, usando um data lake, né? E justamente automatizando o N1, que a gente chama, tá? E o Next-Gen SOC, aí sim, ele é muito baseado em IA, em automação, né?
justamente para apoiar os níveis, né, tanto nível 1, nível 2 e nível 3, focado, né, justamente em validar continuamente as ameaças com um nível de priorização, né? Então, é muito base. E aí sim, né, a gente usa muito soluções como CIEM, SOAR, né, justamente para a gente ter, mas, né, totalmente agregando ali a inteligência artificial e machine learning. Quando o Diego fala ali do nível 1, 2 e 3, depois quando a gente apresentar na prática ali, a gente vai mostrar esses níveis um pouco mais detalhado, tá? Isso. Tá. Perfeito. Eu vou passar. Pode passar, Manuel. Isso aqui. E aí, falando um pouco do SOC tradicional, né, a gente justamente fala sobre alguns problemas que tem essa abordagem, né, principalmente ser reativo, né, quando a gente está falando muito em operação manual, né, em não utilizar IA, né, a gente é muito reativo, porque a gente tem, de fato, um excesso de alertas, muito ruído, né, aquela fadiga sobre, né, a quantidade excessiva de informações, né, depende, de novo, processos manuais, não tem um contexto para enriquecer esses alertas, a gente tem uma falta, né, principalmente de caça de ameaça, de hunting, de threat intel dentro dessa abordagem, né? Então, as equipes elas ficam extremamente sobrecarregadas e né, a gente tem um custo elevado com baixo retorno. Quer dizer que a gente precisa de muita equipe para ficar avaliando centenas e milhares de eventos, né, e a gente não tem um retorno quanto a isso. Desculpa, Diego, só para corroborar aí, o SOC tradicional ainda é o que mais a gente identifica no mercado mundial, tá? Mercado mundial. Ontem mesmo eu estava buscando algumas fontes, e o Diego se deparamos sobre o relatório da SAMS, que fez uma pesquisa em 2024 com executivos de grandes empresas, isso, se eu não me engano, foi a nível Estados Unidos, tá? Acho que a gente nem usou essa técnica, essa métrica aqui. Mas um ponto importante que fala naquele relatório é exatamente os métodos de forma reativa, tá? E que a maioria, mais de 50% dos SOCs, eu estou falando nível dos Estados Unidos, tá, gente? Que tem, querendo ou não querendo idolatrar os Estados Unidos, mas a gente entende que é um país que está avançando, está muito mais à frente na América Latina do que a América Latina e que depois a gente meio que copia muito o modelo, tanto americano quanto europeu. E mais de 50% não usa não aplica a medição de suas métricas de eficiência, de tempo de resposta e tempo de detecção. Isso é um dado alarmante. E outro fator importante, que daí não precisa ir para os Estados Unidos para trazer informação, basta vocês pesquisarem os últimos incidentes de grandes organizações que ocorreram no Brasil. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem vários aí, né? Tanto no mercado, na indústria, setor financeiro. Na maioria desses incidentes, eu acho que os 5 últimos grandes incidentes, eu tenho relato que essa empresa investe muito dinheiro em segurança, paga valores absurdos para manter um centro de operações de segurança funcionando, né, um SOC funcionando, e quando ocorreu um incidente, um SOC 24/7 não teve a capacidade de detectar esse incidente. Em resumo, os ataques ocorreram normalmente no final de semana, chega de manhã, na segunda-feira está tudo fora e o SOC nem sabia que isso aí estava ocorrendo. Então aí a gente tem um sério problema relacionado aos SOCs tradicionais que a gente está falando aqui. Dele ser reativo, de acesso de alertas, tem alertas, tem a questão relacionada ao uso muito do time de monitoramento em fazer o refinamento daqueles alertas para verificar se não é um falso positivo e ele não tomar nenhum tipo de ação de forma equivocada.
A triagem é muito demorada, né, Manuel? Esse é A o ponto. triagem é muito rapidinho. Mas era isso, Diogo, que eu queria só complementar Não, dentro desse perfeito. ponto É, sobre esses dados. e onde que esse modelo, na verdade, ele pode funcionar, né? Ele pode funcionar, hoje a gente vê que ele pode funcionar em empresas que não têm grande complexidade de informações, ou grande quantidade de informações, né? Então, porque realmente, se for um ambiente mais complexo, que tem um número elevado de informações de eventos de segurança, né, de logs, já não vai ser um modelo efetivo, né, por conta desses problemas que a gente falou. Pode passar, Manuel, por favor. E aí, falando um pouco dos problemas também do Sockless, né, por mais que ele seja um conceito, né, um modelo já mais recente, né, já com utilização de IA e tudo Ele é um mais. modelo mais recente que o Next Generation SOC, que é o que a gente está Exato, falando aqui. Né? Isso é exatamente. importante também falar. Porém, ele tem, né, também alguns problemas que a gente vê, né, que é de fato ter uma dificuldade ali de uma visão unificada de eventos de segurança, né, tem ações muito isoladas quando a gente está falando principalmente, né, de resposta, né, o time ele já tem que ser um time extremamente capacitado, né? Porque a gente está falando ali em detecção por código, então ele vai muito naquela pegada de DevSecOps, né? Para justamente criar esses métodos de detecção, né? Tem uma questão também, né, de não ter muito a contextualização dos alertas, né, com dados externos de ameaças. E também tem, né, justamente essa questão por não ter um CIEM, essa ausência de logs centralizados. E aí, onde que ele pode funcionar, né, na verdade? Principalmente em empresas, né, que já têm profissionais bem capacitados, né, e com grande expertise, principalmente nessa parte de DevSecOps, né, que não dependem de um CIEM, ou seja, também não dependem de requisitos de conformidade que precisam, por exemplo, ter retenção de eventos por um determinado período. Então, esse tipo de requisito, se a empresa não tiver, beleza, vai se encaixar muito bem a parte do Sockless, né? E que justamente são empresas que já visam, né, ter uma tomada de decisão automatizada para o nível 1, né? Que a gente chama na verdade, hoje o profissional que iria fazer aquela primeira resposta, aquela primeira triagem sobre o alerta, né? E O deixar. Sócrates, Diego, até fazendo um questionamento aqui para fomentar, o Sócrates, ele no conceito dele, ele elimina o nível 1, né? Isso, Ele exatamente. elimina. Esse é o conceito dele, né? Eliminar o nível 1, já tendo respostas automatizadas, né? E aí, claro, ele tem muita dependência de várias ferramentas para fazer isso, né? Mas e o que realmente passar ali sobre essa camada no nível 1, né? Ter uma equipe diretamente linkada para o nível 2, né? Ter uma equipe, né? Um conceito, ter uma equipe mais especializada só para analisar o que passa ali dessas ações automatizadas, o que não consegue, né? O que a gente não consegue responder de forma automatizada. Maravilha. Perfeito? Bom, pode Perfeito. passar. E aí a gente entra no conceito, né, do Next-Gen SOC, né? Como a gente comentou, é um conceito mais voltado justamente ainda que tem, né, essa questão de centralização de eventos através de ferramentas como o CIEM, né? Mas o foco é muito também em aplicar de fato ali, a inteligência artificial e o machine learning justamente para tirar essa carga excessiva, né? O que você falou de ser humanamente impossível de analisar, né? E ter realmente alertas, informações com mais contexto para uma tomada de decisão mais assertiva, né? Então,
quais são os objetivos, né, principais do Next-Gen SOC, né? É reduzir principalmente, né, o MTTD, que é o tempo médio para detectar uma ameaça após uma ocorrência, e o MTTR, que é o tempo médio, né, que para conter e mitigar uma ameaça após a detecção, tá? Então, de fato a gente diminuir de horas ou até dias a questão de investigação, né, para minutos, justamente utilizando, né, a IA, automação e playbooks ali para isso acontecer. Focar Eu não também me, eu não muito. me, eu não me recordo, eu me recordo, Diogo, se a gente colocou uns slides mais à frente, mas no SOC tradicional, o tempo de detecção e resposta médio é acima de 14 horas. É um número Isso. absurdo nos dias de hoje. Se eu não me recordo, a gente colocou assim. Dependendo da complexidade da ameaça, sim. Né? É, Horas, né? Mas aí geralmente a gente vê o mercado ali com SOCs tradicionais aí levando realmente pelo menos mais de uma hora, né, para fazer uma exatamente. triagem de um alerta, né? Então, esse é o foco. A gente foca focar muito na qualidade da detecção, né, no contexto do incidente como um todo, né, fazendo muita integração, né, com, por exemplo, MITRE-ATT&CK, para mapear as técnicas de ataque dos criminosos, né, fazer uma resposta mais coordenada, principalmente integrando CIEM, XDR, EDR, enfim, como um todo, né? E também melhorando a questão do contexto dos alertas, justamente com o Threat Intel, né? Threat Intelligence e feeds inteligentes de ameaças, né? Justamente para a gente conseguir correlacionar informações e ter uma resposta mais assertiva. E claro, né? Utilizando muita inteligência a automação. Aí a gente fala de IA, LLMs, né? Justamente para elas nos apoiarem a sugerir ações, explicar alertas complexos, né? Fazer também justamente essa automação para respostas efetivas usando, né, as tecnologias de SOAR para justamente automatizar a resposta, né? E justamente, né, usando também o machine learning para identificar as anomalias, né, e prever movimentos ali que um atacante possa realizar. É importante falar que a gente está falando muito em IA aqui, né, de inteligência artificial, porque e outro que a gente já está numa realidade, né, eu não falo mais que de IA vai avançar daqui a 5 anos, eu falo o que não vai ter até o final do ano, né, o negócio está indo absurdamente rápido, e assim como se a gente não trazer a inteligência artificial para proteger nossas organizações, realmente nós vamos sofrer muito com os ataques. Por quê? Porque os próprios ataques cibernéticos hoje, a 99% hoje, é em cima de IA. Utiliza IA também para nos atacar. Então, nós temos que trabalhar forte e o uso de inteligência artificial aqui é essencial para qualquer negócio, na verdade, né? Para qualquer atividade nos dias de hoje. E para o lado de cibersegurança, isso aí não é diferente. Tá? Então, a gente já vem falando aí há bastante tempo sobre o uso de inteligência artificial. A Drop, desde 2016, onde nós deixamos de trabalhar com solução de proteção de endpoint, né, de antivírus, né, para partir para o Next-Gen Endpoint Protection, tá, que é o outro NGAV, que a gente chama, né, antivírus de próxima geração, que nasce através 100% aí do uso de inteligência artificial, não com base mais em assinaturas, porque isso não é mais eficiente. Então, eu só estou reforçando aqui que é mais um webinar que está se falando muito de IA, né? Eu sei que o assunto está bem quente nesse momento, mas hoje é essencial. E o conceito de Next Gen, só que já nasceu no passado, a Splunk já há muito tempo já falava que usava inteligência artificial, só que aqui a gente está não só focando numa tecnologia de SIEM, a gente está focando em várias metodologias. O Diego falou ali Pessoas e de processos, né, Manuel?
pessoas e processos e tecnologia, né? A gente entra muito quando a gente fala ali em threat intel, né, de inteligência de ameaça, em threat hunting, né, que é de caça às ameaças, é essencial para a gente ter sucesso aqui no SOC. E outra questão Perfeito. também, o Next Generation SOC, quem está implementando um SOC dentro de uma organização tem que pensar o quê? Tá, esse SOC é meu, ok, esse mas você também tem que ajudar na comunidade. Você tem também que ter um MISP para compartilhar quando, por exemplo, identificar uma ameaça de dia zero dentro da sua organização e compartilhar essa ameaça com outras organizações, com outros órgãos de governo, para que cada vez mais a gente se una para combater o crime cibernético. A Drop tem um MISP aqui interligado com não sei quantas organizações aqui de alguma, tu pode souber esse número, se não souber também não precisa falar, mas eu sei que são centenas de empresas aqui, de grande porte, tanto nacional quanto internacional, que eles alimentam o nosso MISP e também nós alimentamos o MISP deles. Exato. Mas dando sequência, então, aqui. Bom, falando um pouco mais de características, né? Então, principalmente aqui, se a gente for pegar ali a questão de detecção orientada por contexto e risco, a gente primeiramente fala muito, né, do alinhamento, né, com a gestão de riscos e compliance, com a parte de governança, né, porque o Next SOC ele também depende, né, de casos de uso, de análise de risco, de playbooks, né, o guiazinho lá que o nível 1 vai seguir, né, e isso, claro, né, muita gente já usa a inteligência artificial para desenvolver casos de uso, para desenvolver também os playbooks, né? E claro, né, também justamente para a resposta automatizada. Então a gente tem a arquitetura, ela já é uma arquitetura integrada, né, integrando as soluções, fazendo essa detecção, justamente priorizando os riscos, né, os principais riscos, utilizando essa integração entre soluções, utilizando, né, de forma já natural, vamos dizer assim, a questão da AI e Machine Learning, e também, né, um item que é muito importante que a gente fala dentro do NextGen SOC é a parte, né, de enriquecimento com o threat hunting, né, justamente com a caça a ameaças de uma forma contínua, o enriquecimento com threat intel, com feed de inteligência. Né? Então, a gente busca sempre, né, claro, de novo, com a parte de automação, cada vez mais pegar informações externas, de bases externas, como o Manuel falou, o MISP, né, ali é uma grande base nossa de indicadores de comprometimento que a gente utiliza para justamente correlacionar já com informações que vêm das soluções de segurança que a gente geralmente tem dentro dos ambientes, como um NextGen Firewall, um EDR, um NDR, né, um WAF, enfim. Então, tudo isso, né, de fato, a gente consegue ter alertas, consegue ter detecções de uma maneira muito mais contextualizada para, no final do dia, a gente ter ações assertivas e reduzir falsos positivos. Incluído também, se tem pessoas que estão nos assistindo, tanto na live quanto também no vídeo gravado no YouTube, a Drop está sempre aberta a compartilhar também o nosso MISP e também fazer interligação entre os dois MISP. Então, se você tiver na sua organização, tiver um MISP, é importante já pegar esse gancho. A gente está aberto também a compartilhar o nosso MISP com vocês. Dando sequência aqui, nosso tempo passa rápido, hein, Diego? Já tá voando. Tem que acelerar aqui, né? um pouco. Vamos lá, estratégia na prática. Como que a gente implementa, né, o NextGen SOC na prática? Né? Então, a gente parte sempre no modelo de validação contínua de exposição a ameaças, justamente indo muito para o conceito do CTEM, né, que é essa avaliação contínua ali de ameaças, justamente para a gente avaliar
e priorizar os riscos de forma contínua. E aí, ferramentas muito importantes nessa frente é justamente ter umas soluções de análise e gerenciamento de vulnerabilidades com priorização por risco, né? A parte de ASM, de superfície de ataque, de gerenciamento de superfície de ataque externa, e também, né, a parte de simulação e validação, que são as tecnologias de Breach Attacking Simulation, que é o famoso BAS, né? E aí, falando um pouco sobre, né, a integração e correlação das camadas, né, é justamente a gente fazer mais uma triagem utilizando justamente a automatização das decisões de segurança, né, com base no contexto e risco. Ali a gente usa muito ferramentas como LLMs privadas, né, então a parte de IA propriamente dita, IA nativa já dentro das soluções, que nem os EDRs, XDRs, par de NextGen, todos, né, a maioria das soluções hoje que a gente vê no mercado, elas já estão aplicando inteligência artificial já para trazer informações mais refinadas, por exemplo, para um SOC, para um CIEM, né? Então, isso ajuda muito hoje já, utilizando ferramentas como essas, né? Utilizando justamente a IA. Na parte de correlação, né, para ter um contexto mais rico sobre os alertas, aí é Threat Intel, né? Threat Intel, a gente pega feeds de inteligências, que nem o Manuel falou, SANS, né, a própria FBI, CERT, enfim, tem várias fontes ali, né, que são ferramentas que a gente consegue, o próprio MISP, ferramentas para a gente conseguir ter um contexto, né, melhor sobre todas as partes de detecções. Trazer essa unificação, visibilidade e unificada de informações. Aí a gente fala muito, né, principalmente de ferramentas de CIEM, que vão nos ajudar a correlacionar e gerenciar de uma forma unificada todas essas informações. E aí sim, por último, né, trazer o MTTD e o MTTR dentro de níveis aceitáveis. Isso é basicamente a gente ter uma ação rápida de resposta automatizada, né? Utilizando, então, tecnologia, ferramentas como SOAR, né? Então, basicamente, para todas essas camadas aí, a gente consegue integrar soluções para ter justamente um contexto enriquecido e respostas eficientes, né? Aqui a gente traz duas informações importantes aqui, principalmente uma que saiu no Falcon Overwatch Report, que o Overwatch é o time de SOC da própria CrowdStrike, tá? Por ser 2022, a gente já está falando aí já de um ano e meio, 2 anos, mais de 2 anos, né? Tô errando aqui nos cálculos. Onde a própria CrowdStrike detectou aqui que SOCs com automação e hunting, que é exatamente o que o Diego estava falando, né, de caças ameaças de forma proativa, detectam ameaças em até 30 minutos contra 14 horas em SOCs tradicionais. Então, aqui tem um dado, isso estou falando de 2022, já não é um dado tão novo, tá? E a redução em 82% do tempo de resposta, né? Então, com o uso de SOAR, né, e playbooks baseados. A gente vai tentar falar rapidamente sobre playbooks lá no final, quando a gente apresentar o SOC da Drop, né? Para a gente finalizar também, aqui tem quem não conhece esse material da CrowdStrike, está disponível, né? Vocês só pesquisam aí, é um relatório muito rico de informação, que é o Global Threat Report da CrowdStrike, e traz uma informação importante aqui sobre a agregação automatizada de fontes de dados, né? Com IA melhora o contexto e a relevância dos alertas, reduzindo os falsos positivos e acelerando a tomada de decisão. É exatamente aquilo que a gente comentou ali anteriormente, e dentro desse estudo da CrowdStrike isso comprova a eficiência de um SOC de próxima geração. Ou SOC com IA nativa, né, permite fluxos de investigação orquestrados, né, que lidam com dados de resposta em um único lugar, melhorando a eficiência do time. Tá? E aí a gente entra para o próximo item, que eu acho que é um item importantíssimo e muito discutido dentro do dia de hoje. Eu já vejo gente falando de inteligência artificial sem
eliminar o fator humano, que é o caso até do Socrates, né? Um exemplo que a gente estava falando antes, né? Exatamente. Então, a gente entra exatamente dentro desse conceito, né? Então, eu acho que, Diego, aqui tu pode também Sim. trazer o teu papel aí. Principalmente, né, a gente pegando o conceito de inteligência artificial, inteligência humana, né, acho que são dois papéis segmentados, né? São papéis, claro, que se correlacionam no final do dia, mas são papéis segmentados, né? A IA, justamente, a gente usa hoje mais, né, falando principalmente no contexto aqui da Drop, né, para justamente, né, a gente acelerar, padronizar e automatizar, por exemplo, as triagens, né, justamente trazendo muito contexto para essas informações. Mas a gente, de fato, né, precisa da inteligência humana para interpretar essas informações, validar e justamente tomar e ter a tomada de decisão, principalmente em algo crítico, né, um evento crítico que está acontecendo. Então, você vai, é muito aquela linha, você vai permitir que a IA tome uma decisão em um incidente crítico, por exemplo, né, que é um incidente mais complexo, geralmente, você vai deixar ela tomar uma ação automatizada e derrubar todo o seu ambiente, né? Pode acontecer, né? Então, eu entendo que são dois papéis segmentados, mas que no final do dia se correlacionam, né? Elas juntas, né? Elas trazem, né, justamente menos ruído, menos falsos positivos, mais precisão, né? E também, claro, respostas mais rápidas, respostas com mais contexto, mais conscientes, vamos dizer assim, né? E também, né, um SOC muito mais confiável, né, principalmente focado em o risco real, né? Então, eu entendo que, né, justamente as duas correlacionadas, elas se tornam muito poderosas, né? Maravilha. E agora a gente já entrou na nossa reta final, a gente vai fazer uma breve apresentação aqui rápida, real, do SOC da Drop Hill. E eu peço para todos também, quem tiver dúvidas, questionamentos, né, utilize a nossa parte de perguntas e respostas ali, que no final aí a gente vai responder todos os questionamentos também realizados, tá bom? Então, bem, antes da gente falar de SOC, é importante deixar clara a diferença entre MDR vezes SOC, tá? Então, a gente vê muitas empresas ofertando esse serviço. A gente tem o SOC, daí a gente vai entender, o cara só tem um MDR. O MDR nada mais é, gente, do que o gerenciamento e detecção de resposta de uma determinada tecnologia. Tá? Então, eu posso ter um MDR em cima do meu firewall, da minha organização, em cima do meu WAF, em cima de um serviço de threat intel. Eu posso ter o MDR na minha solução de proteção de endpoint, de antivírus, de EDR, incluir um XDR dentro dele. Tá? Então, o MDR está focado exatamente em ferramentas específicas, né? Então, são equipes que são especializadas nisso, nessas ferramentas, e através dos eventos que essa tecnologia gera, ele faz um processo de correlacionamento. Isso pode usar uma tecnologia de Socrates, por exemplo, que nem o Diego comentou, ou da própria fabricante mesmo, ou jogar todas as informações para um SOC. Só que aí a gente só está falando do monitoramento que aquela ferramenta está gerando. Por exemplo, a Drop Hill hoje, todas as soluções que a gente oferta para o mercado, desde antivírus, desde na nossa proteção de e-mail, proteção avançada de e-mail, na nossa proteção do nosso WAF, do nosso Threat Intel, todo ele hoje é gerenciado pela nossa equipe. Nós temos equipes especializadas em cada uma das soluções, porém, ainda trazendo a nossa expertise sobre essa tecnologia, sobre o que aquela tecnologia ela protege, mas automaticamente nós temos um monitoramento pelo SOC da Drop Hill dos alertas gerados pela essa ferramenta. Porém, é somente o que é gerado pelaquela ferramenta. Já o SOC ele muda um pouco porque a gente recebe os alertas de todas as ferramentas de segurança, tá? E dentro de um serviço de SOC, quando a gente fala dos níveis ali mais à frente, a gente pode ter
o nível de monitoramento, o nível de gerenciamento, que não deixa de ser o M de management aqui do MDR, né, de gerente da equipe que gerencia aquela ferramenta, ou às vezes o SOC, parte pode ser feito pela DropHill, ou parte, ou a equipe de SOC que for, ou a parte é um terceiro do nosso cliente que gerencia aquilo lá, ou o próprio cliente que gerencia. Então o SOC detecta, se ele consegue tomar uma ação, ele já toma, mas se ele não puder e tiver que escalonar isso aí, ele vai escalonar para a pessoa responsável pela gestão daquele ativo. Então, tem uma diferença muito grande entre MDR e SOC. Quem contrata MDR não tem a eficiência que vai ter uma cobertura de toda a organização. Isso é importante deixar claro. Tá? E dando sequência aqui no SOC da DropHill, aqui a gente tem um ponto, tudo que a gente falou ali de CIEM, até para acelerar um pouquinho aqui nesses 10 minutinhos que a gente tem final, hoje o SOC da DropHill ele nasceu já como NextGen SOC. Tá? E nós temos um ponto muito importante aqui na DropHill, que a gente destaca, que é o nosso principal diferencial, é uma gestão contínua sobre o escopo do SOC. Tá? Um dos riscos também que a gente tem, que a gente apontou isso aí lá nos SOCs tradicionais, mas ainda ocorre em SOCs de próxima geração no mercado, é que os contratos de SOC, quem fornece o SOC fica esperando o cliente avisar quando coloca um ativo novo dentro da organização. Só que hoje a gente está cada vez mais, nosso ambiente está crescendo, cada vez mais a gente está colocando, subindo máquinas virtuais, retirando máquinas virtuais. Muito dinâmico, né, o ambiente. Está muito dinâmico, está uma correria para todo mundo em cima disso. E como é que fica o SOC? Se eu tiver um ativo sem estar sendo gerenciado pelo SOC, eu tenho um problema grave dentro da minha organização, porque o atacante aquele ativo pode estar vulnerável, um atacante utilizar esse ativo e o SOC não ter visibilidade. E daí o que acontece? Aconteceu um incidente, minha empresa caiu e o SOC não avisou nada no outro dia. É exatamente pela falta desse primeiro quesito aqui que eu estou falando, do quesito de gestão de risco de forma contínua em escopo. É um item extremamente importante. E daí no SOC da DropHill hoje já tem exatamente o uso de inteligência artificial para detecção desses ativos. A gente fala um pouquinho mais à frente, mas já estou antecipando aqui. A detecção automática desses ativos, tem um motor nosso que fica dentro da organização do cliente, entrou um ativo novo, a gente já vai receber esse alerta, já vamos fazer uma análise de risco e automaticamente já sair nossos casos de uso, né? Que a gente chama também de playbooks e o playruns, né? O que a gente deve fazer caso aquele ativo... Em resumo na prática, o que a gente faz? Identifica um ativo novo, faz uma análise de risco em cima dele e verifica todas as ameaças que possam gerar algum tipo de impacto naquele ativo. Através disso, nós criamos já os playbooks, né? O que a gente faz? Se acontecer esse incidente, o que eu devo fazer? Né? Qual é o caminho? Que é os playruns. Depois disso, a gente pega essas informações. Se nós não temos já parametrizados esses playbooks no nosso CIEM, nós vamos criá-los eles, e isso tudo já nativo para os clientes sem custo adicional de tempo. Né? Então, desde que o cliente contrata somente o monitoramento da DropHill, ele já tem esse recurso, que daí nós temos uma equipe que já fica trabalhando na frente da gestão de risco de novos ativos e dos ativos atuais também. Tá? O ponto-chave, né, Manuel, só rapidamente colaborando, é a gente não ter Shadow IT. Se a gente tiver Shadow IT dentro do SOC, a gente tem realmente um ponto extremamente crítico de falha, né, que pode realmente botar tudo a perder. O conceito de Shadow IT, até comentando, né, muitos também não conhecem, é exatamente os dispositivos de TI que a gente não enxerga, por isso Shadow, né, que estão em sombra, ativos em sombra, tá? Dentro desse ponto. Tá? Além dos serviços de MDR que eu já comentei aqui também, serviço de Threat Intel da DropHill, inclusive teve, acho que foi o webinar passado, foi falado sobre Threat Intel, se eu não me engano. Não, foi o retrasado. Passado foi de gestão de vulnerabilidade. Isso. Né?
E a questão da automação com a validação humana. Na Drop Hill sempre vai ter isso, tá? E, óbvio, nós temos todas as métricas, estamos sempre monitorando essas métricas. Vou acelerar aqui que a gente está com time, mas só para mostrar como é que funciona hoje o SOC da Drop. Nós recebemos todos esses alertas de todas as tecnologias, caem dentro da nossa tecnologia de SIEM. Nós temos o nosso motor de inteligência artificial, que os LLMs que o Diego comentou. Inclusive, nós estamos em fase de desenvolvimento para ter isso interno dentro da Drop Hill, sem ter que mandar informações, por mais que a gente não mande nenhum tipo de informação sensível de negócio, sim de inteligência de ameaça mesmo, para a IA. Nós estamos desenvolvendo uma para a gente ter internamente, não compartilhar isso com IAs externas, né? É que hoje, né, a IA que a gente utiliza, né, Manuel, a gente usa já a IA privada, né? Então a gente já tem esse cuidado, né? Não é uma IA gratuita, né? Como todo mundo está acostumado a utilizar, né? Que nem o ChatGPT, por exemplo. Né? Mas, né, o fato é que a gente sim está desenvolvendo, já iniciou o projeto aí de ter a nossa IA interna, né? Exato. E daí nós temos toda a parte de Data Lake, que o Diego já comentou, a parte de Threat Intel, nosso próprio MISP, e, óbvio, o serviço gerenciado, que esse carinha pode ser da própria Drop ou pode ser um terceiro, indiferente para nós. E aqui é a parte de descoberta de ativos também, que é o motor da Drop, que a gente disponibiliza para os clientes que ficam validando. A gente chama isso de internal, mesma coisa, conceito de ASME, a gente está falando de forma interna aqui, que a gente fica monitorando a superfície de ataques internas, ou seja, os novos ativos que entram dentro da nossa organização. Tá? Aqui, o nosso modelo de detecção e resposta foi criado, inclusive, quando a gente desenvolveu o nosso SOC, a gente chamou uma consultoria, o consultor que é um dos caras que escreveu a ISO de resposta a incidente, a 27085 de resposta a incidente, o Ingrid Mittencourt, que nos ajudou a montar esse nosso esquema de detecção, investigação e resposta, né? E também o pós-incidente, que daí nós temos aí a parte de investigação. Exatamente. Exatamente, que nós temos também a parte da nossa análise forense em cima disso. E dentro em cima desse nosso processo, a gente automatizou isso com inteligência artificial. Tá? Pulando aqui dos níveis que eu falei que faltava de a gente explicar, o nível de um SOC normalmente é conduzido por 3, mas cada organização pode criar o seu, né? Não existe uma regra, né? O Diego me corrige se eu estiver errado. Perfeito. Tá? Mas o que é mais praticado no mercado, o que a gente utiliza também aqui, a gente tem a equipe de monitoramento, que fica 24/7, a equipe de defesa e a equipe de investigação. Os playbooks e playruns são atualizados e gerenciados diariamente, contínuo, sem limitação. Tá? E também aqui nós temos um dado muito bacana já sobre os nossos tempos de detecção e de resposta, né? Que já está bem abaixo, né? E o mercado hoje está praticando. Isso aí é bem satisfatório para nós. Então, a gente tem um tempo de detecção aí menos que 25 minutos e o tempo de resposta é menos de 60 minutos, né? Então, e outro ponto legal também é que menos do que vem para nós aqui, a gente consegue, com automação, reduzir em menos de 5% aí os falsos positivos. Tá? Gente, a gente ia mostrar, o Marlon estava até preparado lá, a gente ia mostrar para vocês aí o nosso SOC em tempo real ali, né? Eu não sei se a gente consegue, se tiver um tempinho ali, o Marlon está lá dentro do nosso centro de operações. Marlon, está presente? Se não der, não tem problema, até porque isso aí a gente decidiu de última hora aqui. Você acha que não respondeu, Manuel? Não respondeu. Acho então, que ele não está disponível. Ó, aí ele. E aí, Marlon? Estou compartilhando aqui a tela, não sei se está aparecendo para vocês. Aí, ó, aí eu vou destacar ela aqui.
esse é o nosso centro de Isso. operações de segurança, tá? Brevemente falando sobre o que nós estamos enxergando aí, também já está enfeitado ali para a festa junina, né, da Drop Hill. O que vocês estão vendo na esquerda, esse é um ponto importante da gente mostrar, é tudo que a nossa IA está fazendo, tá? Então, a gente tem as informações, além das tomadas de decisões dela, a gente tem uma trilha de auditoria de tudo que ela fez, tá? Então, desde a detecção, a resposta, a tomada de ação que ela fez, e um ponto importante também dessa nossa IA é que a gente consegue também, além de ter todo esse registro para o time de operação ali estar monitorando, a gente também tem a tomada de decisão dela já gera uma estratégia de rollback. Então, por exemplo, eu tenho setor de aplicação, a gente viu uma movimentação lateral. Cara, eu posso bloquear esse cara sem impactar meu negócio? Às vezes, se ela fizer isso aí, eu posso impactar o negócio. E daí eu preciso também ter uma estratégia de rollback para não ferrar com a operação dos nossos clientes. Aqui é uma imagem rápida. Marlon, obrigado aí, obrigado pelo compartilhamento. Pode desconectar aqui, vou voltar aqui. Gente, então, estouramos aqui um minutinho do nosso... Aqui, só para finalizar, legal também, quem está acompanhando nossos webinars, vocês vão ver que a gente mostra muito todos esses caminhos de ataque. É importante eu deixei esse slide por último aqui para mostrar que todos esses caminhos de ataques da Drop Hill hoje tem visibilidade e tem controle para cima deles, tá? E tirando o Firewall, que não é o objetivo de negócio da Drop, mas a gente monitora os alertas do Firewall, né, dos nossos clientes. Então, com o nosso SOC, a gente tem visibilidade de tudo que está acontecendo aqui também. Senhores, muito obrigado. Chegamos no limite aqui. Vamos abrir espaço para perguntas e respostas. Finalizando a pergunta e respostas, peço desculpas pelo time aqui para vocês, até porque a gente vai ainda fazer o sorteio. Glória, tem algum questionamento já para a gente responder aqui? No momento, surgiu uma pergunta agora, mas só atualizando vocês de um detalhe, pessoal. Eu já deixei o linkzinho para vocês se inscreverem para o nosso sorteio. Enquanto a gente abre para perguntas e respostas, aí a gente faz as duas coisas para otimizar aqui o tempo. O Maravilha. Patrick perguntou: qual é o CIEM utilizado pela Drop? Boa pergunta, Patrick. Hoje a Drop trabalha em soluções de mercado, duas soluções. Hoje nós trabalhamos com a Splunk da Cisco, principalmente quando o cliente precisa de uma análise um pouco mais aprofundada a nível de comportamento. Então, a Splunk ela é líder nessa frente. Principalmente quando o cliente quer centralizar todas as operações, né? Aí eu estou falando principalmente de ter contexto, de ter a inteligência para avaliar o comportamento do usuário e também para resposta automática com SOAR, né? Então, o Cisco nos ajuda a ter todas as camadas em uma única solução. Exato. E também, que é onde está a nossa maior concentração, digamos assim, de eventos, que nós temos tanto o Splunk quanto o Arpia, que é o outro CIEM que a gente utiliza. Nós temos aí mais de 2.000 casos de uso já pré-configurados, e que hoje é o motor do nosso SOC em cima dele. Até porque nós somos MSSP também, então, e por ser uma solução nacional, ela tem um baixo custo comparado, por exemplo, com o Splunk, né? Splunk, infelizmente, o preço a gente sabe que impacta e alguns contas Enterprise que exigem um pouco mais dessa frente, aí a gente oferta a solução de Splunk. Mas hoje o nosso Arpia, usando o nosso Threat Intel, usando o nosso Threat Hunt, utilizando o nosso time de MDR e também pós-incidente, a parte de forense, nós temos um SOC bem eficiente com essas informações. Tá bom? Não sei se eu respondi.
Por Mas enquanto não tem mais nenhuma pergunta, Manuel. Se você ou o Diego puder abrir o sorteador para a gente fazer o nosso sorteio, é, maravilha. nós A vamos gente vai fazer. encerrar, né? A gravação, agora eu segue com o sorteio também Pode na seguir com o gravação. sorteio também. Uhum. Pessoal, Maravilha. hoje nós vamos sortear dois brindes da Drop, tá? O primeiro vai ser a caneca, aquela famosa que o Manuel mostrou ali no começo também. E que só esse ano eu acredito que a gente já distribuiu mais de 200 canecas e nós estamos no meio do ano. Então tem muitas canecas ainda por vir. O segundo brinde vai ser o kit chimarrão, então é a cuia e a bomba. Eu até tenho aqui para mostrar para vocês. Ó, a cuia e a bomba da Drop. Ressaltando ali também a informação que o Manuel passou no começo, E, ó, todos os nossos. O Manuel também, ó. Tu também, Diego? Não, Não, hoje eu não, hoje hoje não. eu tô sem cuia. Tá certo. Ressaltando ali a informação que o Manuel passou no começo, todos os nossos webinars estão saindo no YouTube. Então, ali já tá, no 11º episódio no YouTube, sai amanhã. Então, os próximos eles sempre ficam como estreia para vocês já saberem o dia que vai sair, a hora também. Normalmente sai sempre no período da manhã, tá? Manuel, são 6 pessoas, tô, tá? 6 pessoas que se inscreveram, né? Então, olha aí, ó, Isso. tem bastante chance aí. Deixa eu só, eita, fechar aqui que eu tô com um monte de coisa aberta. Meu Deus. E eu já vou compartilhar aqui na tela para vocês. 6 pessoas. Deixa eu compartilhar. Estão vendo a nossa tela? Sim. Sim. O primeiro vai ser a Maravilha. caneca. Maravilha, vamos lá. Número Número 1. 3. Não, 3. é 3, tá certo aqui. 3. Número 3 é o Luiz Henrique. Maravilha. A pessoa que ganha pode ganhar também a caneca? Tu diz o kit chimarrão? Isso, que te chamou. Pode Quem ser. é o Uhum. cara? Então, vou sortear, de criar um sorteio do zero. Então, umas 3. Opa, deu um bug aqui. Número 5. 5, Luciano Madeira. Aí, maravilha. Pessoal, eu entro em contato com vocês então ainda hoje para conseguir o endereço certinho para enviar para casa de vocês. Tá certo? Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo tempo do Manuel e do Diego também. E até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço.